Meus amigos, meus irmãos, muito bom dia. Vamos rogar que Jesus enche os nossos lares de muita saúde e de muita esperança também. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, participe conosco. Todos os sábados nós temos aqui um estudo diferente. Gente, nós estamos estudando da quarta obra da doutrina espírita de Allan Kardec, o livro Céu e Inferno, trazendo o depoimento dos próprios espíritos de acordo com a sua situação na pátria espiritual. Então, na semana retrasada, nós trouxemos aqui o depoimento de um espírito sofredor. E pudemos aqui verificar suas dificuldades, suas incertezas, seus sofrimentos, mesmo na pátria espiritual, porque nós já estudamos aqui também o quanto tem relação direta a condição moral do espírito e a situação em que ele vai se encontrar lá no mundo espiritual. Pois bem, na semana passada, nós já trouxemos o depoimento de um espírito já numa situação melhor. Era um espírito numa situação mediana. Então, nós trouxemos aqui esse depoimento, fizemos a reflexão e percebemos claramente a diferença entre os dois depoimentos, de um espírito sofredor para um espírito na condição mediana. Já em melhores condições, se comunicando com os médiuns com maior facilidade, mas ainda deixando muita dificuldade no caminho, muitas incertezas também. E hoje nós vamos estudar o depoimento de um espírito feliz. Gente, o depoimento que nós vamos estudar na manhã de hoje é muito especial. Vocês vão ver que é um depoimento muito suave, de um espírito realmente feliz, que desta maneira chega no mundo espiritual e nos traz outra perspectiva, muito mais suave, muito mais tranquila, da transição, quando deixa a matéria para o mundo espiritual. Todas as pessoas que em algum momento já perderam seus entes queridos deveriam, assimilar esse estudo e ver o quanto é esperançoso o depoimento desse espírito já na condição feliz. Então eu vou começar a narrar aqui e vocês vão ver que maravilha de conversa que houve com esse espírito na condição feliz, e os médiuns que evocaram é uma senhora chamada Gourdon. Então diz aqui o início da explicação da espiritualidade na obra Céu e Inferno. Mulher muito jovem, memorável pela doçura de seu caráter e pelas mais eminentes qualidades. Morreu em novembro de 1860. Pertencia a uma família de trabalhadores de carvão, nos arredores de Saint-Étienne, circunstância importante para apreciarmos sua posição como espírito. Então, essa explicação inicial sobre esta jovem moça que desencarna em 1860. Começa então a evocação desta mulher. E a resposta dela inicial foi: eu estou aqui. Então os médiuns perguntam a ela: seu marido e seu pai me pediram para chamá-la e ficarão muito felizes de receber sua comunicação. Ela então diz: estou feliz por me comunicar. Por que você foi retirada tão jovem da afeição de sua família? Porque terminei minhas provas terrenas. Eu já queria dar uma explicação inicial, Grande parte de todos nós diz assim: não estamos preparados para esse momento do desencarne de alguém muito querido nosso que partiu. É natural, nós temos a saudade, nós ficamos aqui pranteando, e grande parte das pessoas vê esse fenômeno com muita dor, com muito sofrimento,
E muitas vezes até lamentam como esta moça tão jovem deixou a matéria. Olha a resposta da própria jovem aqui para a gente. Ela diz assim: porque terminei minhas provas terrenas. Gente, eu tenho dito às pessoas que ficam normalmente com um certo grau de sofrimento, porque perderam algum ente querido, e eu digo: olha, cumprida a missão, é preciso retornar à casa do Pai. E veja que a resposta desta jovem foi muito singela. O que é que ela diz? Porque você foi retirada tão jovem do seio de sua família terrena? Porque terminou minha prova terrena. Eu não tinha mais o que fazer aqui na matéria, precisava retornar à pátria espiritual. Veja com que tranquilidade esse espírito fala da sua transição terrena para a pátria espiritual. É simples assim, gente. Vamos continuar. A senhora vem vê-los algumas vezes, se referindo à família dela. Resposta: eu estou sempre ao lado deles. Então, um aspecto aqui importante também. Para um espírito na condição feliz, é natural que ela tenha a permissão superior de acompanhar seus entes queridos que ficaram aqui na matéria. Por quê? Vou trazer aqui uma observação. Porque o espírito já na condição feliz, ele já alcançou um grau de maturidade muito alto. Então a presença dele aqui na matéria não vai trazer a ele mais sofrimento, nem dor, nem saudade, só satisfação. Então espíritos nas condições medianas ou mesmo sofredores não têm essa permissão, porque correm o risco de, ao visitar seus parentes que aqui ficaram, o que eles chamam de o visgo do amor terreno, trazer mais prejuízo a esse espírito do que benefício ao visitar aqueles que aqui permaneceram. Mas para o espírito feliz, não. Ele já pode transitar com muita facilidade aonde deseje, tá certo? E principalmente, como ela diz aqui, estou sempre ao lado deles. Olha aí. Então aqueles que aqui ficaram, seu marido, seus pais, não é? Seus irmãos, esses que aqui ficaram na matéria, muitas vezes sem o perceber, têm a presença desta mulher ao seu lado o tempo quase que inteiro. Foi o que ela disse: estou sempre ao lado deles. A senhora está feliz como espírito? Sim, estou feliz, espero e aguardo. Eu amo estar aqui. Os céus não me dão medo e espero com confiança e amor que me cresçam as asas brancas. Vejam o depoimento desta jovem senhora falando o que é que ela almeja nesse momento. O que será que ela está dizendo nessa figuração, não é? Espero que me cresçam minhas asas brancas. Aí os médiuns perguntam a ela: o que a senhora entende por asas brancas? Espero me tornar um puro espírito. Olha aí, a representação que ela fez de asas brancas com a real condição do espírito. Espero me tornar um puro espírito e resplandecer como os mensageiros celestes que me ofuscam. As asas dos anjos, arcanjos e serafins, que são puros espíritos, evidentemente são apenas um atributo imaginado pelos homens para representar a rapidez com que se transportam, porque sua natureza etérea os dispensa de qualquer recurso para percorrer os espaços. Então, gente, a questão dos anjos, arcanjos, serafins que se apresentam com aquelas asas brancas são representações de quem? De espíritos que também foram evoluindo, porque na bondade divina, na obra da criação divina, não há privilégios, não é? Anjos já serem criados anjos, e quando que outros têm que passo a passo ir evoluindo. Não. Todos são criados, todos somos criados por Deus, espíritos simples e ignorantes, e que vamos avançando. Quando chegam os espíritos na condição de espíritos puros, aí nós temos essa representação dessas asas brancas, traduzindo a pureza e a velocidade com que eles se deslocam nesse infinito espaço de Deus.
Veio aqui essa explicação. Veio representar a rapidez com que se transportam, porque sua natureza etérea os dispensa de qualquer recurso para percorrer os espaços de Deus. Podem, entretanto, aparecer aos homens com esses acessórios para corresponder aos seus pensamentos, da mesma forma que outros espíritos tomam a aparência que tinham na Terra para serem reconhecidos. Já estudamos aqui esse fenômeno, gente. E quando que um parente amigo desencarna, quando se apresenta ou por sonho, ou numa materialização em reuniões mediúnicas, eles tomam a mesma forma que tinham na matéria para que sejam reconhecidos. Como é que eles ganham essa mesma forma terrena? Através do seu perispírito. Impondo o espírito no seu perispírito, o pensamento e a vontade, molda o seu corpo espiritual de modo a ser reconhecido. Da mesma maneira, esses espíritos puros moldam em torno de si esses acessórios que representam uma certa angelitude para que possam atender ao pensamento dos homens. Toda essa teoria é belíssima e vem trazida agora por um depoimento de um próprio espírito já desencarnado. Seus parentes podem fazer alguma coisa para agradá-la? Gente, essa pergunta é extremamente importante, porque nem sempre a conduta daqueles que ficam na matéria e que deixam temporariamente o convívio dos seus parentes ou amigos queridos que partiram para o mundo espiritual é a melhor conduta. E aí os médiuns perguntam: o que é que seus parentes que ficaram podem fazer para agradá-la? Vejam a resposta. Podem que estes queridos seres não me entristeçam mais por ver seus lamentos. Olha aí a resposta mais do que direta. Eles podem me agradar, não mais se lamentando a minha ausência, já que eles sabem que não estou perdida para eles. Que pensar em mim lhe seja doce, leve, e minha lembrança perfumada. Passei como uma flor, e nada de triste deve subsistir de minha passagem. Gente, quer depoimento mais doce do que esse? Mais reconfortante, mais esperançoso do que esse? Passei para o mundo espiritual como uma flor que se vai. Nada de triste, nada de sofrido. É o depoimento dessa jovem senhora que partiu para o mundo espiritual. E eles sabem que não me perderam. Então, não vamos sempre nessa faixa dizer assim: perdi um ente querido, perdi prematuramente meu ente querido. Gente, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto nos céus. Não é assim que a gente ora? Então, na hora que esta jovem senhora cumpriu toda a sua missão terrena, não tem mais necessidade da prova aqui na matéria, estava na hora de retornar. Então, nosso pensamento deve ser ainda esperançoso, confiante e, sobretudo, feliz. E jamais uma perda, mas um temporário afastamento. E um afastamento doce, principalmente para esse espírito. Como sua linguagem é tão poética e tem tão pouca relação com a posição que a Sora ocupava aqui na Terra. Veja a informação lá do início. Ela era uma jovem senhora que com sua família trabalhava numa situação muito rude. Trabalhadores do carvão. Então trabalhavam numa carvoaria da forma mais simples possível. Normalmente todos sujos, de sol a sol, naquela situação realmente de calor escaldante e com pessoas muito simples ao seu redor. E aí a pergunta do médium é essa: como é que sua linguagem é tão doce, tão poética, tão lúcida e esclarecida, se você viveu aqui na Terra numa situação tão simples? É aquilo que sempre acontece, a gente mistura, não é, gente? O que os olhos veem normalmente não é. Então, muitas vezes subestimamos alguém que esteja numa situação social muito, mas muito simples, sem perceber que ali dentro existe um coração
cheio de luz, cheio já de evolução, em uma situação espiritual realmente muito, mas muito superior ao que nós imaginamos. Veja a resposta dessa senhora. É minha alma que fala. Deus permite que os espíritos delicados encarnem entre homens mais rudes para fazê-los pressentir as delicadezas que atingirão e compreenderão mais tarde. Veja a resposta. Deus permite que almas delicadas habitem entre os mais rudes. Quantas famílias são assim, não é? Famílias às vezes muito rudes, com muitos desentendimentos, e ali existe um espírito reencarnado sereno, conciliador, tranquilo, amoroso, compreensivo. Para quê? Para mostrar aos rudes que é possível chegar na delicadeza. E aí Kardec traz uma explicação para a gente, ele diz assim: sem essa explicação tão lógica e tão de acordo com a solicitude de Deus para com suas criaturas, dificilmente a gente se daria conta de um fato que, em primeiro momento, poderia parecer anomalia. Realmente, o que há de mais gracioso e mais poético do que a linguagem do espírito dessa jovem mulher, educada em meio aos mais rudes trabalhos? Muitas vezes se vê o contrário, espíritos inferiores encarnados entre homens mais adiantados, com o objetivo oposto, ou seja, tendo em vista o seu próprio progresso. Deus os coloca em contato com o mundo esclarecido e algumas vezes também para servir de prova para o mundo, e que outra filosofia poderia resolver tais problemas. Então, gente, a filosofia que nos traz a doutrina espírita nos informa das maravilhas e da solicitude divina para com todos nós, seus filhos. Gente de todo o coração, espero que vocês tenham gostado desse estudo, desse maravilhoso depoimento que trouxemos aqui, que nos sirva assim de alento, de esperança, de uma visão mais positiva da vida futura, e que possamos aqui fazer a nossa parte. Desejo a todos muita paz, muita luz, e peço a vocês, digam às pessoas que se inscrevam no nosso canal para ter acesso a esses estudos. Deixem, por favor, gente, o seu like aqui, o seu joinha, que isso fortalece o nosso canal na plataforma do YouTube, tá certo? Comentem, tragam suas dúvidas, e se Deus assim o permitir, gente, próximo sábado estaremos aqui juntos novamente.